Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis, estamos dando continuidade nessa segunda temporada que está se iniciando aqui na Rádio VTM, dessa pequena roda de conversa ou entrevistas como estamos falando desde a temporada passada. E neste dia vamos conversar com uma pessoa maravilhosa que tem dado um suporte super legal com a gente, de um coração lindo, que é a Ayla Vanessa. Tudo bem, Ayla? Eu falei certo o seu nome? Porque sempre rolou uma confusão aqui, mas eu acertei? Falou sim, falou certinho. Ayla, boa noite, como é que você tá? Oi, Nathan, boa noite. Eu tô bem. E você, como é que está? Eu tô bem curioso para ter essa conversa contigo, porque a gente vai conversar bastante sobre muita coisa que me interessa, nos interessa para nós do IVTM, e pode interessar para você que esteja nos assistindo. Mas vamos parar de enrolação aqui, vamos começar essa conversa. Primeiramente, eu já agradeço, né, o convite para participar. E eu espero colaborar, eu espero que seja muito proveitoso. Eu também tô bem ansiosa por essa conversa. Ah, vixe. Então já deu certo. O importante é os dois quererem conversar. E, gente, um adendo especial que vai estar acontecendo nessa conversa, e daqui pra frente, para algumas conversas também podem acontecer. Nós sempre temos na equipe uma pessoa que está sempre acompanhando as entrevistas, e nesta noite, nesse período que estamos gravando, o Márcio Freitas está acompanhando a gente nessa conversa. Então, se houver algum comentário ou algo nesse sentido, uma perguntinha a mais, será feita por ele, beleza, Márcio? Uma boa noite para você também, cara. Boa noite, Nathan. Beleza, obrigado. Ayla, a gente gostaria de conhecer você mais, saber um pouquinho sobre você antes de começarmos a aprofundar no assunto. Então, quem é a Ayla? Poderia contar pra gente um pouquinho sobre isso? Com certeza. A Ayla é uma paraibana de 31 anos. Atualmente eu moro em Campina Grande, né? A cidade do maior São João do mundo, temos que frisar isso. Importantíssimo. Mas eu sou natural da capital da Paraíba, né? De João Pessoa. E eu sou graduada em pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba, e desde 2019 eu estou atuando no campo acadêmico com suporte em correções e formatações, né? Em ABNT, correções ortográficas, e eu ajudo os estudantes universitários nos TCCs, nos artigos, nas resenhas, nos resumos. Toda essa parte acadêmica eu dou suporte. Inclusive, né, eu tenho um Instagram profissional que justamente dá dicas e também é para o contato profissional. Entendi. E qual é essa relação só da formação acadêmica, né? Na verdade, eu entrei na universidade já bem claro com o que eu queria fazer. Eu queria seguir essa linha, né, de suporte, porque eu vi a dificuldade dos estudantes, né? Porque, infelizmente, nesse meio acadêmico, as pessoas chegam na universidade sem saber muito como é que vai escrever, como fazer essas relações de formatação, porque é algo bem técnico, e eu gosto muito dessa parte técnica. Então, eu já entrei, né, sabendo que teria isso, porque eu fui buscar, fui pesquisar. E a minha área, né, como é pedagogia, é uma área muito polivalente. A gente anda por diversos caminhos, né? Língua portuguesa, matemática, história, artes, sociologia, filosofia, e também essa área da parte científica, né? Que é a parte de regras, de formatação. Então, esse universo eu gosto bastante. Então, eu peguei para mim e comecei a adentrar nesse meio para se tornar um trabalho também, né? Não só na formação, ir além. Que legal, que legal. Eu lembro que quando eu fui começar a prestar o Enem, acho que pelo período que eu comecei a prestar o Enem, que na verdade eu não prestei. Essa é a doideira que aconteceu, eu não prestei o Enem. Eu fui me preparar no segundo ano do ensino médio para prestar o Enem, que eu tava querendo começar a cursar fotografia. Eu tava decidido pro ano seguinte poder cursar fotografia nas faculdades aqui de São Paulo. Aí eu entrei num processo de cursinho e tudo mais, comecei a estudar com alguns amigos.
E eu tava vendo esse lance a defasagem tão grande que tava tendo na relação de redação, né? Exatamente. Extrema. Bom, eu não sei como é que está agora, porque eu me afastei um pouco desse lance dos. Inclusive, eu tenho um dado bem, bem interessante, que é do ano de 2019, né? Que o brasileiro em si, ele lê, em média, um livro por ano. Imagina como é que você vai escrever bem se você tem uma média baixíssima de leitura. Porque é aquilo, você só escreve bem se você lê bem também. Não significa ler muito, significa ter qualidade na leitura. Não adianta você ler diversos livros se você não consegue interpretá-los, né? Porque primeiro você lê, tem a compreensão, tem a interpretação, para depois você poder escrever com base naquilo que você aprendeu. Então, isso que você está falando é uma coisa que acontece ainda hoje, sim. E eu acho assim, difícil um pouco de reverter esse quadro se não tiver incentivos nas escolas e nas universidades. E é um campo também que deveria abarcar mais isso. Focar mais nisso, debater isso. Isso falta, sabe? Bastante. Sim, porque eu lembro que quando eu comecei a... É óbvio, acho que tem muita gente que tem dificuldade para lembrar desses períodos, mas eu lembro porque no período, do pré até o segundo ano do Fundamental 1, eu tive muito hábito de leitura, incentivo da escola. Mas do terceiro para frente, esse hábito morreu, porque é óbvio, tem outras matérias que vão ser adicionadas, mas acho que não pode perder esse hábito da escola de incentivar a leitura para os alunos. Pelo menos na minha escola, poucos alunos tiveram esse incentivo para a continuidade da leitura de outras vertentes literárias, né? Independente se vai ser de um clássico ou se vai ser de um quadrinho, né? De leitura de revistinha e afins. Mas se perdeu muito esse hábito da leitura. Nathan, é porque geralmente quando os alunos chegam no ensino médio, essa leitura não é uma leitura prazerosa, ela não parte daquilo que o aluno quer ler, e sim uma leitura por obrigação, né? E além da leitura por obrigação, o aluno se sente muito perdido, porque ele não gosta daquilo, ele não conseguiu nem contextualizar. Então, realmente, essa barreira, essa dificuldade, ela é bem existente. Ao meu ver, me falta o incentivo nesse período mesmo que eu te falei, né? Porque quando chega no ensino médio, você acaba tendo outras obrigações de leitura, né? Como alguns clássicos brasileiros, que mais pra frente iremos falar sobre isso. Mas essa barreira de obrigações chega um momento que você não tem mais o incentivo de algumas escolas. Tem alguns professores que incentivam. Eu tive até um professor também que ele sempre trazia contos pra gente na escola, lia alguns contos pra gente, e de quebra ainda dava uns livros para alguns alunos para poder ler, outro dia devolvia e fazer esse ciclo acontecer. Mas de muitas escolas e muitas pessoas que eu conheço não tinha esse hábito de incentivar a leitura de qualquer outra coisa, sabe? Inclusive, eu tenho uma experiência, né, desse ano passado agora, que eu fui convidada para dar uma palestra aqui numa escola pública, não daqui da minha cidade, de Campina Grande, mas de Queimadas, e a gente trabalhou essa questão das práticas de leitura, do como estudar, né, para que estudar e tal. E eu trouxe um conto de Machado de Assis, né? Todo mundo sabe que Machado de Assis é um clássico, né, da literatura brasileira. Inclusive, é um dos meus preferidos. E eu fui, antes de começar a trabalhar esse conto de Machado de Assis, A Carteira, inclusive eu até recomendo a leitura, que ele é muito bom. Os estudantes falaram assim, eu não conheço tanto Machado, eu não tenho afinidade, para mim remete uma coisa antiga, sem graça. Alguns falaram, eu li por cima, mas não li esse que você está fazendo essa proposta, né, de atividade. E essa minha proposta era uma proposta com todo mundo, com todos os alunos, né? Foi de forma remota, claro, por a pandemia, eu não podia estar na escola presente e também eles não estavam tendo aula presencial. E fizemos essa roda de conversa, como estamos aqui. E eu pedi para que todos ligassem o microfone, a câmera, e foi surpreendente. Aqueles mesmos que falaram que era antigo, que não conhecia, que não
achava que era ruim, não tinha contato, todos participaram, todos. E no final, o feedback foi: estou encantada com Machado de Assis. Eu não imaginava que Machado de Assis era tão bom assim. Então, assim, o que eu fiz? Eu dei uma nova roupagem para a atividade. Eu fiz algo coletivo, algo que todo mundo pudesse debater. Eu fui fazendo perguntas, fazendo intervenções durante a leitura, o que é que eles achavam. E aquilo foi despertando a curiosidade, o interesse. Esse incentivo, entende? Não só jogar o texto para o aluno, conto para o aluno e se vira, lê aí. Não, a proposta não era essa. Era ler todo mundo, e foi muito proveitoso, muito rico. Inclusive, os alunos tinham um clube de leitura, formaram um clube de leitura e trouxeram esse clube, acrescentaram o Machado de Assis. Então, eu fiquei muito feliz porque eu coloquei um clássico da literatura na galera do ensino médio. Ai, que demais, que demais, que demais. E só um atento, né, Machado de Assis, um clássico fenomenal. Mas, ao meu ver, como você falou, né, que de uma linguagem antiga, a gente não curte, mas eu acho que, ao meu ver, isso também influencia um pouco deles não quererem ler por não estar desenvolvendo tão bem o senso crítico, né? Porque como a leitura ela é mais rebuscada, aí vale o questionamento da pessoa de que tá lendo, mas por que ele escreveu assim? Por que tá falando disso? Por que? Como chegou na situação disso? Eu não entendo essa palavra, vou buscar saber o que ela significa. Então, eu acho que, vamos dizer, entre aspas, essa defasagem também do despertar do senso crítico dos alunos pode acabar atrapalhando essa experiência. Mas que legal que você conseguiu buscar essa galera aí. Pô, fiquei feliz. E só dentro, assim, de clássicos, assim, eu só queria indicar um aqui que é muito bom. Acho que foi um dos primeiros, assim, que eu curti muito de ler, que é do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas. Eu amo esse livro. Acho que se eu falar assim, quais são os seus livros de cabeceira, Nathan? Um deles, sem dúvida nenhuma, é Vidas Secas. Acho que uma vez por ano eu pego para ler ele, que eu tenho um carinho muito grande. Não, é perfeito, porque retrata exatamente a região que eu estou, né? Nordeste. Então eu não vou nem falar porque eu sou uma pessoa suspeita. Mas é muito bom, muito bom. Concordo, muito bom. Mas, Aila, eu fui entendendo bem essa sua trajetória com algumas decisões, mas qual foi esse ponto de virada assim, que você teve para prestar pedagogia? Como é que foi? Teve um incentivo de alguma coisa? Não, na verdade, foi uma experiência que eu tive. A minha vizinha, na época, né, ela tinha uma filha que estava no ensino fundamental, no 5º ano, mais precisamente, já para a virada do Fundamental 2, e ela tinha muita dificuldade em matemática e com leitura também, né, com português, com língua portuguesa. E ela sabia que eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre tive muitos livros, eu sempre busquei, né, esse conhecimento. E ela chegou para mim aqui em casa e falou assim: Aila, tu não queria dar aula de reforço para minha filha, não? Eu sei que tu fala bem, tu estuda, eu sei que você tira notas boas. Aí eu pensei, eu falei, eu vou topar o desafio, porque eu sou uma pessoa de desafios, eu gosto. Aí eu comecei, e a menina, na verdade, ela era super inteligente, mas ela era muito preguiçosa para pensar, para ler. Lia e não queria interpretar, queria tudo na mão, sabe? A respostinha dada, como a gente fala aqui. Uhum. E eu fiz ela mudar. Eu falei, não, eu vou te auxiliar, mas eu não vou te dar a resposta. E essa aí foi a virada de chave. E a menina, que não gostava de matemática e nem de língua portuguesa, acabou tirando somente 10 nas provas, 10 nas atividades. Ela virou a número 1 da sala em matemática, virou a referência. Foi. E ela melhorou muito a leitura. E nisso eu fiquei o ano todo com ela, né? E ela, nossa, no ano seguinte, eu nem precisei mais, na verdade, ficar com ela, porque ela se superou, né? Claro que foi muita força de vontade dela também, né? E com o meu auxílio, obviamente. E a partir daí eu falei, gostei disso, acho que me dou bem com essa coisa de ensinar. Aí no ano seguinte, eu falei, vou fazer o vestibular, vou fazer o Enem e vou colocar pedagogia. E passei, né? No ano que eu fiz. Né? Em 2013, fiz o Enem em 2013 e ingressei em 2014, né? E finalizei
a minha trajetória acadêmica assim, da graduação em 2018. Então, houve esse incentivo, né? Houve esse empurrão que eu não esperava, né? Que às vezes as nossas experiências acontecem de onde a gente menos espera. Total. Que nem no meu caso, acho que a grande inspiração para seguir como ator foi simplesmente vamos lá fazer uma aula de teatro comigo? Não quero ir sozinho. Foi literalmente isso. E hoje, aqui estou. Suspeitíssimo para falar, né? Que eu gosto de teatro. Quando a gente se encanta e a gente faz o que a gente gosta, tudo flui, né? Foi de uma forma impressionante. Mas e como é que se deu continuidade a essa sua carreira acadêmica? Você parou na pedagogia? Não, aí ainda na pedagogia, né? No terceiro período, quando eu estava no terceiro período, eu comecei a ingressar na pesquisa científica. Aí eu fiquei durante 3 anos, eu fiquei 1 ano como voluntária e 2 anos como bolsista, né? Na produção da CAPES do CNPq. E fui nesse caminho de investigação, e quando você se torna uma pesquisadora na universidade, você, mesmo terminando, você não para, você continua. Então, esse desejo de montar até esse perfil do Instagram veio disso também, porque eu vi a dificuldade de escrever, de fazer um artigo que os alunos tinham. Eu falei, cara, isso daí é uma consequência, um resultado daquilo que veio me construindo, sabe? Como acadêmica, porque eu entrei na universidade com uma visão bem limitada, por sinal, porque, infelizmente, nas escolas, a maioria dos professores, pelo menos na minha época, não eram tão críticos quanto hoje. Então, eu cheguei na universidade, foi aquela explosão. Imagina, os professores falavam as palavras, meu Deus, o que é isso? Eu não sei o que significa isso. Por quê? Porque na minha grade curricular, lá em 2007, quando eu terminei o ensino médio, eu não tive uma filosofia e nem uma sociologia, que são áreas do conhecimento que despertam esse senso crítico. E quando eu cheguei na universidade, no primeiro ano de curso, tendo essas disciplinas, foi um choque. O que foi que eu fiz? Eu comprei um dicionário. Para quando o professor falasse assim, eu não entendesse, eu ia pesquisar. Então, foi a minha ferramenta, entendeu? Foi o meu boom, assim que eu posso dizer. Eu falo que a universidade, entrar em pedagogia, foi a minha virada de chave na vida. Ela me transformou, aquela graduação. E hoje estou aqui, né? Caraca, que demais! Que legal. E qual é essa pesquisa que você está fazendo? Essa pesquisa aí agora, porque eu sou uma pessoa bem polivalente, né? Eu fiz o TCC na área de alfabetização e letramento na matemática para os jovens e adultos. Uhum. E quando eu terminei, fiz alguns cursos, eu estou inclusive até em um curso que está em andamento, né, que é na parte da EJA também. Mas é aquilo, eu gosto de história, sempre gostei de história. Então eu falei, vou pesquisar a parte indígena, que eu acho que é uma parte que, quando você faz a sua busca, a sua pesquisa, dentro dos livros didáticos, é uma coisa muito limitada. É ainda uma visão europeia da história. Então, eu acho que a gente tem que mudar isso. A gente tem que dar credibilidade àquelas pessoas que aqui já estiveram, né? Que são os povos originários. Então, aí eu pensei, vou pesquisar sobre isso, porque não é uma pesquisa ainda num campo tão abrangente, infelizmente, né? Infelizmente. Então, eu quis trazer também essa parte artística, que eu quero trabalhar no campo da música, né, das artes, que é o que eu gosto também, envolvendo as narrativas. Então, eu estou pesquisando sobre isso, com uma banda brasileira. Que legal. E é impressionante você ver de novo a palavra, né? A defasagem do conteúdo que são ensinados nas escolas dos povos originários. Dos povos negros já é muito complicado de se tem, é um passadão rápido. Imagina os povos originários. Eu, pelo menos, de verdade, eu não lembro do que eu tive. Quando você vê, claro que tem algumas coleções de livros que já vem mudando isso, só que é pouquinho, né? Não é todas as escolas que adotam, porque é uma perspectiva mais crítica da história. E quando você vê tanto a africana, né? A afro-brasileira, e a indígena, é nota de rodapé,
é aquele quadradozinho bem antigo, que o indígena, o africano é totalmente descontextualizado da realidade. Então, por isso que eu quero pesquisar, entende? A temática indígena, justamente para mostrar que não é como está nos livros, é muito além disso. Muito além, sem dúvida nenhuma. Porque, ó, eu falei que eu não lembro de nada, mas o que eu lembro, eles chegaram aqui, trocaram por um espelho, que é até uma piada, que, meu, você dá risada de nervoso só de pensar que isso aconteceu. Trocaram por um espelho e escravizaram os caras. Acabou a linha. Acabou. Aí falou assim, escravizamos os caras e não deu conta, por conta da rebeldia dos povos originários, e foram atrás dos negros. Tipo, é isso que eu lembro que falaram. Nem sei se foi realmente assim que funcionou, mas E foi o que falaram. detalhe, geralmente é um capítulozinho do livro, normalmente é bem pequeno, não tem texto complementar, não tem um texto apoio de busca, nem tem referências, não tem nada. Então, é uma visão totalmente europeia. Isso daí que você falou é o discurso que eles gostam, entendeu? E aí aqui eles chegaram, descobriram que, na verdade, não descobriram nada, né? Eles invadiram o Brasil, e esse Brasil não existia, isso é um imaginário dos povos europeus, e exatamente queriam erradicar a cultura indígena. E você vê que ainda hoje, em 2021, a gente tem livros que apregoam isso, a gente tem essa narrativa que ainda continua presente. Então, por isso que eu quero pesquisar e eu quero tentar, né, um processo de mestrado para conseguir uma vaga justamente para trabalhar sobre isso, para retratar, para dar o outro lado da visão de quem aqui fez muito, né? Total. Então, gente, por favor, tomem cuidado naquilo que vocês veem nas televisões, em específico algumas mídias que falam de uma certa narrativa desse governo, que falam tanto dos povos indígenas e dos quilombolas. Então, fiquem espertos com o que eles estão falando, vamos estudar direitinho, vamos buscar entender melhor essas narrativas de todos os pontos de vista, tá bom? Mas você comentou que estava fazendo essa pesquisa por volta de uma banda brasileira. Que banda é essa? Como é que funciona esse rolê aí? Isso, é a banda Arandu Araquá, que é uma banda brasiliense, né? Ela foi fundada em 2008 e a música dela é totalmente indígena, que é a única do Brasil que faz isso. Então, você vê mesmo a valoração da cultura, a fala, o lugar de fala, que realmente o indígena, ele não está descontextualizado, ele não é um estereótipo daquele índio nu, que usa pena. Então, assim, ele não é isso, ele é muito mais do que isso, ele consegue transitar, né, no meio artístico, e essa banda é uma prova disso, né, que atualmente ela tem, inclusive, ela tem até destaque internacional, teve um destaque internacional ano passado, né, da sua cultura, da sua produção musical, porque realmente é uma coisa muito bonita de se ver. Então, na verdade, nasceu, né, essa questão do projeto de escrever por um artigo que eu fiz na temática de educação com eles, e eles foram super acessíveis, né, por ser uma banda já grande, já é bem reconhecida aqui no Brasil. E eles me atenderam super bem, eles contribuíram total com a proposta do artigo. Então, eu falei, não, eles merecem aprofundar, porque eles são, de fato, uma reexistência, né? Um campo de fala muito poderoso, e eles fazem uma arte realmente identitária. Sem dúvida. E o mais legal que, obviamente, antes de realizarmos essa conversa, eu troquei uma ideia com a Ila sobre essa banda. Só falei assim, qual é o nome que eu quero ouvir alguma coisa deles, né? Que ela falou assim, não, é uma banda de heavy metal. Eu lá, uma banda de heavy metal? Como assim uma banda de heavy metal?
eu ouvi a música Aruanas. Cara, que negócio legal. É muito impressionante a virada que eles trazem com a... Vamos dizer, uma forma basicão pra todo mundo entender. Está rolando um heavy metal. Eles trazem uma virada que cai tipo numa moda de viola de um jeito muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal. Então vale a pena. Eu vou deixar um linkzinho aqui pra vocês conferirem a página deles. Vou deixar o linkzinho também da música Aruanas, que de verdade vale muito a pena conhecer. Eles fazem uma mescla, né, com o som, claro, do metal, mas eles adicionam os elementos da cultura, né, caipira, né, de viola, eles trazem os elementos vocals também, e você vê que, inclusive, ele toca até um instrumento característico, que foi ele que desenvolveu, justamente para a banda, e você vê, né, que ele tem toda a caracterização indígena, porque ele aparece pintado, ele aparece com as referências dos povos que ele foi criado, então, né, na língua chavante, xerente, né, traz a referência do Tupi-Guarani, porque ele canta em Tupi-Guarani, e é sensacional, assim, não tem como não gostar da banda. E quem gosta de rock, de heavy metal, vai gostar, vai amar. Sem dúvida nenhuma, vai amar muito. A gente falando aqui, que pelo menos eu achei genial o som que eles fazem, né? Da banda, de misturar esse heavy metal com a moda de viola, que ficou muito legal. Não sei, não conheço o projeto deles por um todo, não sei quais misturas eles podem trazer a mais nisso. Mas vendo o videoclipe de Aruanas foi muito legal, porque percebi que tinha uma história ali que estava sendo contada. E os povos, tanto os povos originários quanto o povo negro em si, a gente sempre teve esse saudosismo com o nosso, sabe? Do nosso jeito de contar histórias e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, o quanto você acha que é importante essa continuidade do trabalho deles, né? Porque eu, pelo que eu sei e o que eu imagino a mais, é que o trabalho deles são de acordo com esses contos, né? Que eles fazem em relação dos povos deles e transformam em música. Na verdade, a música, ela é escrita, né? As composições, elas são feitas pelo vocalista e guitarrista da banda, né? O Zândio, né? Que ele tem descendência indígena e sempre parte das experiências, das narrativas, né? Indígenas. Por isso que você vê essa história, né? Essa relação do homem com a natureza, com o não humano, né? Que são as histórias cosmogônicas, que eles envolvem, traz os elementos de céu, traz os elementos da terra, os elementos até das artes também, né, da música. Você pode ver os instrumentos, eles são bem presentes, o som, ele lhe cativa muito, né, quando você escuta, porque você escuta algo que faz você ter uma conexão muito grande com a natureza, a música do Arandu. Então, é importante porque é uma resistência, é um lugar de fala, é um espaço que a gente dá para a visão do outro. Então, realmente, eles colaboram nessa questão da música, né? Porque não tem só os elementos tradicionais do rock, né? Eles fazem uma reinvenção, eles fazem uma releitura, eles fazem a própria música, mas partindo sempre da sua base, né? Da sua origem, que é indígena. Então, tá preservando a cultura, né? Tá levando ela a outros lugares. Isso é muito importante, porque a gente tem muita dificuldade de reconhecer o outro, de entender que não é só aquela narrativa que a gente escuta, tem outra também, tem o outro lado da história. E esse outro lado da história, o Arandu conta muito bem. Conta, eles mandam demais, gente. De coração, acho que vale a pena vocês ouvirem, porque eu gostei, eu vou ouvir mais vezes hoje, logo depois dessa entrevista. E é bem interessante, como você falou, que essa representatividade e esse outro lado da história que eles estão contando é muito importante, porque eu, por exemplo, eu não conheço muitos musicistas, num contexto geral, que são indígenas, sabe? Que são dos povos originários, dessa descendência. Negros eu conheço bastantes, brancos, obviamente, muitos.
Alguns asiáticos eu conheço bastante também, mas indígenas pelo menos agora eu não lembro, agora eu conheço eles, mas é uma relação que eu tô querendo conhecer mais, assim. Que eu sempre fui uma pessoa muito interessada em música. Eu gosto mesmo de ouvir músicas no contexto geral. Eu tenho um apego, ultimamente, que eu descobri na pandemia. Eu descobri um apego agora que eu tenho sobre uma técnica de canto de um povo, do povo mongol, assim, do povo lá da Mongólia. Que eles têm uma técnica de canto muito específica, assim. Não consigo explicar agora direito, porque é uma parada muito louca. Mas é uns apegos que eu tô desenvolvendo sobre música, assim, que eu gosto de ver a peculiaridade de cada grupo, sabe? De como eles fazem sua música acontecer. E eu tô curioso para conhecer mais sobre as músicas dos povos originários. Deixa eu ver aqui minha pauta. E agora, mudando um pouquinho o que a gente falou da importância, né, da preservação da cultura, né, dos povos originários, que sem dúvida a importância é muito grande e vale a pena, e o respeito nosso de poder conhecê-las e respeitá-las muito bem. Mas estamos falando com uma nordestina de corpo e alma, então não podemos fugir do nosso queridíssimo Nordeste. E para vocês que não sabem, a Ila, ela tava dando um suporte pra gente muito legal na preparação do espetáculo que a gente vai montar. E esse espetáculo não é de ninguém mais, ninguém menos do Ariano Suassuna, que a gente já veio conversando nessa trajetória inteirinha da primeira temporada, dessas entrevistas que tá rolando no IVTM. E eu queria conversar contigo, Aila, sobre o nosso queridíssimo Ariano, assim, porque é impressionante, real, é impressionante a quantidade de gente que não conhece o Ariano, sabe? Eu não sei como funciona aí em relação onde você mora, obviamente, porque é a terra do cara, acho que muita gente deve conhecer ele. Mas aqui em São Paulo, em específico, tem muita gente que faz a menor ideia de quem seja. Tipo, sabe sobre o Auto da Compadecida, mas não sabe quem é Ariano Suassuna. O Ariano, ele, assim, talvez por ele ser nordestino, existe um pouco de desconhecimento, né? Porque quando a gente vai pegar os clássicos, como Machado de Assis, por exemplo, que era carioca, então é mais fácil conhecer, né, dentro da literatura. E também a literatura do Ariano é uma literatura um pouco diferente, né, porque é uma literatura baseada na literatura de cordel, que é também com base em narrativas orais. Então você vê que essa narrativa orais, ela é muito presente aqui no Nordeste, Paraíba principalmente, é uma terra de cordelista, é uma terra que a gente tem um museu aqui, né, o Museu Popular, aqui em Campina Grande, e tem uma seção específica para literatura de cordel. Inclusive, o Ariano já foi exposto, as obras e tal. E, assim, eu acho que para a gente conhecer um pouquinho o Ariano, a gente tem que passar pela linha do tempo, né? Saber quem é ele, quando ele nasceu. Então, eu vou contar um pouquinho para você. Por favor. Então, o Ariano Vilar Suassuna, né, mais conhecido como Ariano Suassuna, ele nasceu, como eu também, na capital paraibana, em João Pessoa, e em 1927. Então, você vê como ele é antiguinho, né? Porque ele é da década de 20 ainda. Então, a família do Suassuna, ela é muito, muito conhecida aqui na Paraíba. Porque o pai do Ariano, ele era político. Acredito que muita gente não sabe disso, mas ele vem de uma família de políticos. Então, o pai dele, na época, né, que ele governou aqui, foi entre os anos de 1924 a 1928. Então, o pai do Ariano foi presidente da Paraíba, que hoje, né, o que a gente chama de governador. Inclusive, foi um governador que voltou muito seu trabalho para a região sertaneja da Paraíba, e ele teve uma perspectiva totalmente diferente de governo, entendeu? E não abandonou as raízes. Ele foi muito fiel a isso. Então, quando a gente lembra da história do pai de Ariano Suassuna, aqui na Paraíba é uma história de muito carinho, e sempre foi retratada por Ariano com isso. Lembra, apesar que aí a gente vai dar um pulinho na história, né? Porque a história
ela faz parte do nosso cotidiano, né? E não seria diferente da história do Ariano. Então, acontece na década de 1930 a Revolução. E, especialmente na família do Ariano, acontece uma tragédia, que foi o assassinato do pai dele, por políticos no Rio de Janeiro. Né? Ele era um republicano, você já imagina, né, as ideias republicanas, né, já está falando de república. Então, as pessoas contra ele, né, infelizmente, o assassinaram por divergências políticas. E a família Suassuna, ela voltou para Paraíba. E aqui tem uma cidade chamada Taperoá, que é a cidade da família dos Suassuna, que é a cidade do Ariano. Então, eles voltam para Paraíba. Nessa época, o Ariano tinha 3 anos de idade. E ele costumava falar nas entrevistas, nas palestras, que ele nasceu no Palácio do Governo. E é uma verdade, porque na época do nascimento dele, foi praticamente o último ano do mandato do pai dele, né, como governador. Porque ele nasceu em 27 e o pai dele terminou em 28. Infelizmente, em 30, né, assassinaram ele. Então, essa história influi também no tipo de literatura que ele vai fazer. Porque como vocês estão estudando aí, vão fazer a peça, vocês veem que sempre tem família envolvida, sempre retrata situações de pobreza. Então, realmente, era algo que era em pauta na época, né? Aí a gente vai seguindo, né, para 1940, que é quando o Ariano sai da Paraíba e vai para o estado de Pernambuco. Ele vai para a capital. E aí ele começa, né, a sua vida escolar, que na época era chamado de primário, né? Eu acho que corresponde aos anos iniciais, se eu não estou enganado. Então ele conclui. Já em 1946, ele começa a faculdade de Direito, que é uma coisa que a galera não sabe. Curioso. Mas ele é formado em Direito, entendeu? Isso realmente é uma curiosidade. Ele chega, sim, a se formar, né? Conclui, estuda direitinho. E lá, nesse tempo, né? E ele tem esse contato com a investigação científica, o campo universitário. Ele conhece o Hermílio Filho, que é um jornalista, é um dramaturgo, é um escritor, bem famoso, né? Inclusive aqui no Nordeste. E eles fundam o Teatro do Estudante de Pernambuco. E esse teatro, ele dá uma contribuição enorme. Por quê? Porque ele vai abarcar todas as artes. Porque como a literatura é mais erudita, esse campo dessa literatura mais popular nordestina, vai abrir espaço, entende? Para os estudantes que querem ingressar. Então, foi um salto bem significativo nessa parte aí do Ariano, nessa contribuição do Ariano. E chegando um ano depois, né, chegando em 1947, ele escreve a sua primeira obra teatral. Inclusive, ela vira filme. Eu acho que tem disponível no YouTube aí, que é Mulher Vestida de Sol. É bem interessante. Bem interessante. Eu acho que, se não me engano, é o Fernando que faz uma adaptação, né, a partir dessa obra de Ariano Suassuna. Aí a gente vai dar um pulinho 3 anos depois, vai chegar em 1950, né, que é quando o Ariano ele se forma em advocacia, né? Na verdade, que é um sonho da família dele, né? E também, assim, ele é muito desenvolto, ele é muito da área das humanas, então realmente ele acaba se dando muito bem. Só que depois que ele se forma, ele tem uma doença pulmonar, né? E acaba tirando do Recife. Ele volta para as raízes, aqui na Paraíba, ele volta para a cidade de Itaperuá para se recuperar, para estar do lado da família. Inclusive, você pode ver que esse lado familiar do Ariano é muito forte e é muito presente nas obras dele, porque normalmente todas as obras seguem um padrão, né? Sempre envolvendo a família, os personagens e tal. E no ano seguinte, né, ele se recupera e ele volta para o Recife novamente, porque realmente o campo acadêmico todo dele, a vida toda intelectual dele
é mais no Recife, e ele escreve outra peça teatral. Então, olha só, a partir das experiências que ele teve nesse período. Ele escreve Torturas de um Coração, em 1951, né, que ele vai contar toda essa parte aí da história dele. Em 1952, né, ele já está no Recife, e ele começa a exercer a profissão de advogado, que eu acho que a maioria não sabe que ele exercia. Achou que ele só estava no campo da literatura, mas não. Ele chega, sim, a fazer esse exercício da profissão, só que não dura muito. Né? Imaginei. Só que não dura muito, dura apenas 4 anos. E em 1956 ele abandona totalmente a advocacia. Porque eu acho que ele percebe que não é o campo de atuação que realmente ele quer ficar, né? Porque apesar dele ter estudado advocacia, terminou, foi para o campo, ele nunca deixou a parte teatral de lado. Né? Ele sempre foi fazendo, né, as obras dele. E nesse período, quando ele abandona, né, o exercício da advocacia, ele se torna professor universitário, que é algo que eu me identifico, eu amo muito nele. Porque ele vai para a academia, ele vai ser professor de estética, né, da parte de literatura, na Universidade Federal de Pernambuco. Então, ele tem um boom muito grande, ele revoluciona, né, nessa parte artística, porque até então não era tão conhecida, não tinha tanta influência, e o Ariano acaba trazendo isso. E em 1959, ele funda o Teatro Popular do Nordeste no Recife, né? Aí, claro que tem a ajuda de outros acadêmicos da área, e essa parte aí é uma parte de ascensão na época do Ariano, porque abarca todas as peças teatrais, música, teatro. Então, assim, é uma contribuição cultural muito forte e que se começa, né? Já engatinha, eu posso dizer assim, para ser reconhecida no Brasil todo. Uma pergunta? Não, eu tô atento aqui. Tá. Aí a gente vai pular, né? A gente estava em 59, a gente já vai entrar na década de 60, e Ariano, ele decide se dedicar totalmente à carreira acadêmica, porque ele está fazendo aquilo que ele gosta, né? Então, ele fixa na Universidade Federal de Pernambuco, e ele consegue exercer, né, os 30 anos de profissão, se aposentando em 1994. Né? Ele tem uma longa carreira acadêmica, inclusive de muito sucesso, muito prestigiado, muito reconhecido, participou de muitas palestras nas universidades aqui, essas coisas, deu uma contribuição muito grande no campo da literatura. Só que, antes dele se aposentar, ele tem uma longa história ainda, né? Aí a gente vai partir para 1967, e ele foi o fundador do Conselho Federal de Cultura, lá no estado de Pernambuco também. Então, você pode ver que ele é totalmente do campo artístico. Ele dá muita contribuição, ele participa de muito movimento em relação a isso. Em 1969, ele tornou-se, né, o diretor do departamento da extensão cultural da universidade. É aí que ele traz verba, ele fomenta os estudantes, ele incentiva as peças teatrais. Então, esse campo ele cresce muito. Antes desconhecido, agora mais reconhecido dentro da universidade. Em 1970, eu acho que é um divisor de águas na vida do Ariano, porque como ele lidera o movimento armonial, que é um movimento que reconhece as expressões nordestinas tradicionais, aí entra o campo da literatura de cordel, entra a literatura erudita, então ele valoriza muito a música popular. Então ele, claro, que ele se junta com outras pessoas, né, que são também da área, e lança esse movimento. Em outubro desse mesmo ano, de 1970, ele realiza um concerto no teatro, né, o qual ele fundou, e foi um boom, porque foi vários artistas da música, contemplou dança, eles fizeram uma exposição de pintura, de escultura. Imagina, isso foi cobertura em nível nacional.
Então você já imagina o quanto que isso, né, foi assim, bom, né, para a questão da cultura e da arte para o estado de Pernambuco e para o Brasil, né? Sim, sem dúvida. E é legal até reforçar o período que está se passando tudo isso, gente. Nesse período que ele fez tantos movimentos artísticos e potentes, que foi num período que a gente estava vivendo um golpe ferrenho, saca? Exatamente. Então, olha a importância do cara. Só que aí ele vai enveredando para o caminho da prosa e da ficção. Aí ele desenvolve 2 romances nessa década de 70, né? Em 71 ele desenvolve o romance da Pedra do Reino, que é muito conhecido, né? Tem livro, virou série e tal, é bem conhecido. Em 1971 ele escreve essa obra. Aí chegando em 1976, ele escreve a história do rei degolado das Caatingas do Sertão. É totalmente uma obra bem paraibana, entendeu? Então ele escreve nesse período aí. Aí já partindo para a década de 80, em 89, eu acho que ele é o auge para um escritor brasileiro. Ele chega ocupando uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Ele ocupa a cadeira número 32, né? Então, é um reconhecimento por ser um paraibano, por retratar uma literatura mais nordestina. Imagina, chegar e ocupar essa cadeira, né? Então, realmente, a gente vê a trajetória de reconhecimento, porque realmente teve uma contribuição para o Brasil e para a cultura aqui do Nordeste. Em 94 e 98, ele foi secretário de Cultura, né? Ele foi convidado pelo governador de Pernambuco da época, aceitou e deu essas contribuições no estado de Pernambuco. Eu acho que o estado de Pernambuco, eles são bem privilegiados, por sinal, porque movimentos, secretarias, sempre foi lá, né? Até porque a vida acadêmica dele também foi. E quando chega no ano de 2000, né? A gente já passa para o ano de 2000, aqui na Paraíba, né? Ele entra como membro da Academia Paraibana de Letras. Ele é reconhecido, ele entra como membro, né? Inclusive tem a plaquinha dele lá até hoje. E também a Ariano é tão grande, tão gigante, que ele só não fica entre Paraíba e Pernambuco, não. Ele vai para o Rio Grande do Norte. Ele é reconhecido como doutor, né? Honoris causa na Faculdade Federal do Rio Grande do Norte. Então, ele tem uma posição na cadeira brasileira de letras, né? Vem para Pernambuco, reconhecido lá, vem para Paraíba como membro também, na academia aqui da Paraíba, e também é reconhecido na Faculdade Federal do Rio Grande do Norte, né? Como doutor. Então, você vê que aqui o Nordeste tem força com o Ariano Suassuna. Caraca. Bom, aí, infelizmente, né, partindo desse tempo, a gente chega no ano de 2014, que é o ano do falecimento dele, né? Ele tem um AVC, infelizmente ele não resiste por complicações e acaba falecendo. Mas, assim, o legado que Ariano traz, eu não digo que o Ariano era, eu digo que o Ariano é. Porque o Ariano, ele traz contribuição até hoje. E vai continuar, porque é muito rico a literatura dele, né? Ele escreveu 15 livros, né? Entre livros e poesias, e escreveu 18 peças teatrais. Então, você pode ver que o cara é um gigante na área da literatura, né? E das artes. A contribuição dele é imensa. Não, foi absurda a contribuição dele. Só de pensar que... De verdade, eu ia falar um dos maiores, mas eu acho que dá para considerar como o maior clássico popular do cinema é um texto dele, que é o Auto da Compadecida, que sem dúvida nenhuma não tem um ser humaninho nesse país que não conhece. De tão gigante. Né? Não, e é aquilo, né? Além de conhecer, já assistiu mais de uma vez, porque é muito divertido, é muito bom, é muito gostoso de assistir. Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. Não é à toa que o cara é considerado um gênio. Não é à toa, porque o texto é maravilhoso. Eu, pelo menos, já me... Ó, juro você, nesse período de pandemia, acho que eu vi esse filme umas 5 vezes. Juro, bom. Porque...
Não, muito porque bom. é primoroso a obra e vida dele, a trajetória dele, a escalada dele é surpreendente mesmo. E toda a reverência que é feita, e foi feita, e será feita, acho que é pouco ainda, pelo tanto que ele fez pela arte brasileira, de coração. E aí, Ila, agora indo um pouquinho para a reta final, porque, como a gente falou, ele escreveu muita coisa. E aí eu queria saber, né, o que... O que você imagina para essas pessoas que vai, por exemplo, conhece o Alto da Compadecida, né? Mas não conhece as outras obras dele. O que você diria para essas pessoas assim, meu? Como você convenceria elas a ver, ler, sei lá, consumir essas outras obras? Não, é que quando não conhece nada, eu indicaria o Auto da Compadecida. Mas quem já conhece, é impossível ficar só no Auto da Compadecida. Você desperta uma curiosidade para ver se a sequência de obras dele segue o mesmo padrão. E você vai ver que segue, claro, que com narrativas diferentes, inclusive a narrativa, né, da obra que vocês vão fazer, né, que é A Face da Boa Preguiça, né, que foi escrita em 1960. Ela também é considerada uma obra crítica de fino trato. Não é amplamente difundida, mas ela é considerada. Então, assim, eu só diria isso. Leiam Ariano Suassuna. Só isso. Porque não tem como não gostar dele. Impossível. Eu também diria a mesma coisa. Peraí, temos uma perguntinha do Márcio que ele queria fazer pra você. Márcio, você tá aí, Márcio? Faz a pergunta aí, cara. Primeiro, boa noite, tudo bem, Aila? Boa noite, Márcio. Tudo bem, sim, e você? Bem, tudo bem. Nossa, primeiro eu quero dizer que isso aqui é uma aula, né? Não é só uma entrevista, tá? Muito bom, parabéns pela sua sabedoria. Conteúdo grande de Ariano. Assim, eu queria saber a sua opinião, assim, porque você vai estar ajudando muito a gente, atores ali, na pronúncia, né? Porque nós somos tudo paulistano e você já é nordestina, então você sabe muito sobre essa diferença dos paulistanos e dos paraibanos, dos nordestinos, né? Então, qual que você acha que vai ser a maior dificuldade pra gente, assim? Porque a gente fala muito R, né? E vocês meio que comem esses R, né? Não sei se essa é a maior dificuldade que a gente vai ter, mas quais as outras dificuldades, assim, ou diferença, assim, que você nota que a gente vai ter uma dificuldade? E antes de você responder, eu tenho um acrescento até para dizer, porque no decorrer dos anos, acho que até hoje em dia tem uma dificuldade muito grande da grande mídia e outras formas de veicular outros projetos, de fazer interpretação de personagens nordestinos, de erros da língua. Quais são esses erros que você poderia trazer pra gente? Que acho que é um material bom para quem estiver vendo. É porque eu acho assim, que quando você parte para fazer, né, pegar uma referência nordestina, a gente entende que o Nordeste é composto por 9 estados. Pessoal, os 9 estados, eles não falam iguais. Então, cada estado tem sua característica. E, às vezes, essa generalização, ela se torna uma dificuldade para quem vai interpretar, para quem vai estudar exatamente o sotaque, né? Cada estado, ela tem sua gíria própria. Então, eu acho que isso é uma barreira grande, que às vezes muitos ficam presos nisso, achando que é porque é nordestino vai falar igual, mas se você pegar um paraibano e pegar uma pessoa lá de Sergipe, ou uma pessoa da Bahia, vai ver que a gente fala completamente diferente. A entonação é diferente, as gírias são diferentes, né? O modo de se comunicar, às vezes tem, por exemplo, aqui, eu acredito que a Paraíba a gente fala um pouco mais devagar, não tão rápido, porque se você pegar um baiano falando, se não tiver muito conhecimento, você não vai entender muito o que ele está falando, né? Então, realmente, eu acho que seria estudar mais o lugar que você quer fazer. Eu quero fazer um personagem da Paraíba.
Então, eu vou estudar mais o sotaque da Paraíba. Eu não vou generalizar. Claro que tem coisas que fala aqui na Paraíba, que no Pernambuco também fala, no Ceará também fala, mas a forma como que se fala é diferente, entende? E, Márcio, recapitula a tua pergunta, porque eu já esqueci. A minha pergunta é assim, qual a dificuldade que você acha que a gente vai ter mais para se adaptar ao sotaque da Paraíba, assim? Porque é muita diferença, né? Eu o acho R, por exemplo. Sim, essa questão do R, ela realmente é um diferencial, né? Porque vocês puxam um pouquinho essa questão do R, ou a gente tira o R do final da frase, ou a gente fala um R mais neutro. Eu costumo dizer que a gente fala um R mais neutro. A gente fala o R mesmo. Se você parar para pronúncia, a gente fala mais o R. E a questão do treinar. Porque não adianta você estudar tipo 1, 2 vezes e achar que está falando paraibano. Não é assim, né? Como a gente costuma dizer, o paraibanês tem que praticar bastante. E assim, algo que é muito legal e contribui para essa evolução é falar com alguém da Paraíba. Eu acho que isso é um diferencial, né, para vocês. Poder escutar, exercitar essa escuta de vocês, né? Eu acho que isso aí enriquece, isso favorece, isso não se torna uma barreira tão grande, porque, claro, hoje a gente tem o YouTube, que a gente pode colocar e pode aparecer uma pessoa da Paraíba, mas, assim, você conversar, diálogos normais, e eu acho que isso remete também um pouco à obra, porque lá são diálogos normais, de uma família, de amigos, entendeu? E você falando assim com uma pessoa mais da terra, né? Nordestina, paraibana, eu acho que isso facilita. Isso aí não vira uma dificuldade, sim um incentivo, uma ajuda muito grande. Sim. E é para qualquer língua, né? Se você vai estudar o espanhol, é ideal você conversar com alguém que seja nativo de espanhol. Vai conversar com alguém que fala inglês, mesma coisa, e por assim vai. Aí, ó, você tirou muitas dúvidas que eu tinha, acho que o Márcio também tinha. Você deu uma aula aqui, cara. O que mais eu posso pedir para você? Na verdade, eu queria finalizar com uma fala do Ariano, né? Porque explicar um pouco sobre a Ariano e não falar de uma frase dele, eu acho que é algo que me representa muito e eu acredito que representa muito vocês. Não é muito grande, não, mas é sensacional, entendeu? Não, manda aí. Tá. Eu não tenho o hábito da leitura. Eu tenho paixão pela leitura. Essa leitura, ela é uma ponte de encantamento. E esse encantamento, ele é um prazer e vira uma alegria. Então, eu finalizo minha fala por aqui com essa pequena fala do Ariano, e eu gostaria de agradecer. Foi muito, muito sensacional estar com vocês. Nós que agradecemos. Eu, do fundo do meu coração, agradeço por você ter conversado com a gente. Foi uma conversa super proveitosa, uma delícia conversar com você. Eu espero que numa outra ocasião, sobre outros assuntos, a gente possa voltar aqui, conversar mais vezes, para falar mais sobre Ariano, falar sobre outras coisas e afins. E, gente, essa conversa está acontecendo graças ao IVTM, que abriu esse espaço para nós podermos conversar, podemos trocar experiências, trocar figurinhas e tudo mais. E você pode encontrar a gente no Instagram ou no Facebook, no IVTM_Teatro Multifuncional, que lá você pode tirar suas dúvidas. Se quiser falar sobre Ariano e outros tipos de espetáculos, também pode procurar a gente. Ou se você quiser conversar comigo e conhecer as minhas redes sociais, é @NathanAssis, tanto no Instagram quanto no Facebook. E você, Aila, tem redes sociais? Bom, eu vou deixar a minha rede social aqui de trabalho, né, que é a Aila Suporte Acadêmico. Eu estou lá no Instagram e qualquer dúvida vocês podem me contactar. Beleza. E você, Márcio? Você tem alguma rede social também para deixar aqui pra gente? Eu tenho sim. O meu Instagram é Márcio com 2i, .Freitas com 2i também. Facebook eu também tô com Márcio Freitas. Beleza, gente. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente até o final. Que foi uma aula demais. Aila, te agradeço mais uma vez por isso, que foi muito bom.
Espero que nos encontrarmos mais vezes para falar sobre mais coisas. Gente, Eu que agradeço. recíproco, é recíproco. Um beijo no coração de vocês. Eu espero encontrá-los numa próxima. Até mais e tchau.